Eu quero entrar nessa parte de linguagem silenciosa aí dentro disso que você tá falando, mas antes, como é que você foi parar com psicanálise? Legal. Lembra que lá atrás... Você tava na loja lá de sapato. Mas eu já estudava antes hipnose, eu já estudava... Lembra que eu era o menor de 3 irmãs mais velhas? Uhum. Então caíam uns livros na minha mão, tipo Frei Albino Arese, que era o cara do Mensana, da parapsicologia. Então eu lia muita coisa sobre parapsicologia. Padre Quevedo. Só que o Padre Quevedo eu não tive acesso, mas era dessa época também, assim. Depois ele ficou mais... Quer mais água? Ele ficava mais forte ali. Ele ficou mais conhecido com a Luciana Gimenez, eu acho, né? Tá. Mas ele já existia, mas o Frei Albino Arese era um cara que chamava Mensana, o instituto dele. Era um instituto de parapsicologia. Então essas coisas me chamavam a atenção, né? Até que eu falo, caiu no meu colo. O pessoal sempre fala que o Jung, ele cai no seu colo, né? Não é que você que escolhe o Jung, o Jung que escolhe. Ele é o pai da psicanálise. Da psicanálise. Tá. Freud é psicologia? O Freud, ele faz a parte... ele também começa, né? Porque os dois eram médicos. Olha que loucura, os dois eram médicos. Como é que se fala? Eram neurocientistas, mas da época lá, de finalzinho de 1800, início de 1900. Então imagina, sem muitos recursos tecnológicos, mas ele estudava um cérebro humano, de novo, como hardware. Então o primeiro que vem falar sobre análise ali do inconsciente foi o Freud. Tá. E o Jung, ele vem com essa psicologia analítica, entendeu? É analisar esse conteúdo psíquico. Tá. Né? O Freud fala, opa, tem alguma coisa aqui que não é hardware, que não é o cérebro em si. Não é só composições químicas e de eletricidade, né? Porque eles começaram a ver que o cérebro, né, estimulavam algum... Tanto é que os eletrochoques, né? O cara tomava ali, acalmava. E o Jung, assim, a grande... que traz assim, o Jung é o inconsciente coletivo. Ele começa a ver que existia um inconsciente, e não só individual, mas um que permeava até se você pegar um pouco atrás, lá o Hegel, ele fala do Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo, que existe uma coisa que paira, meio que um inconsciente coletivo, dentro daquele modelo, daquela população, naquele momento, que meio que autoriza aquele comportamento coletivo. Que seriam os costumes? Sim, só que de uma maneira que acontece de uma maneira meio que global. O Jung, ele pega os mitos, né? Tanto é que falava assim, o Jung acreditava em contos de fada, o Jung era um cara meio dos sonhos, então ele analisava sonhos. Aí sonhos naquele modelo de, sonhou com água, olha, é traição. Sonhou com, sei lá, com cachorro, é uma vitória. Não é isso. Porque, cara, o Jung era muito louco, cara. Ele percebe nos mitos, ele percebe nas mensagens que aquilo que acontecia há séculos e séculos e há milênios, acontece hoje também, do mesmo jeito. Só muda o cenário, mas as agruras, os medos, as indecisões são os mesmos. Por isso que eu falo, você estudar a mente humana, cara, é fantástico, porque tudo está influenciado com a mente. Você ficar rico está influenciado com a mente. Você se permitir crescer ou não, tá? Você se permitir sair de uma situação difícil. Eu gosto muito de... Uma vez eu ouvi uma frase, não sei quem me falou isso, e eu peguei como um mantra, que é assim, eu estava discutindo uma coisa, a pessoa falou assim, essa coisa que você está discutindo, você colocaria num livro? Tipo, quando você fosse escrever um livro da sua vida, você colocaria? Eu falei, não. Eu falei, então não tem importância. Pra que perder tempo com isso? Tipo assim, não é? Quando você estivesse, sei lá na frente, contando as memórias pros seus amigos, pros seus netinhos, você vai contar? Isso é importante você? Não. Eu falei, então, cara, pra que você tá se importando com isso aí? Mas é engraçado que toda essa mudança na mente, ela ocorre, não sei, tô falando como leigo, principalmente por causa de você estudar mais. Você diria? Porque, por exemplo, eu percebo que quanto mais eu estudo, mais inteligente eu fico, mas ao mesmo tempo mais burro eu me sinto, porque eu sei que, caramba, mano, eu não sabia isso, né? Eu 38 anos não sabia isso. Então você acha que essa mudança de mentalidade, essa maturidade, esse negócio de você saber mais o que realmente importa na vida,
tem muito a ver com quanto a gente lê e estuda na vida? Muito, porque senão você fica muito parado, cara. De novo, se você conversa com as mesmas pessoas, se você assiste as mesmas coisas, se você acha que você tem uma mente convicta, que ninguém te persuade, que nada vai mudar os seus pensamentos, cara, essas pessoas que são as que eu mais tenho compaixão. Porque elas viraram uma cristalização tão pesada e nada no universo é constante. Nada. Tudo é de transformação. Você pode olhar para qualquer lugar do universo, está em transformação. Até uma pedra está desgastando. E a gente não vai conseguir transformar com alguma coisa que ele nem sabe que existe. Cara, quando eu percebo que assim, a uns 5 anos, é quase que fosse algumas catarses, assim, eu olho para trás e falo assim, mano, eu era aquilo, que é o Morte em Vida, que é o livro Espero que Você Morra. Eu fico assim, cara, olha que legal o quanto eu mudei, eu não gosto de falar evoluir, o quanto que eu mudei de 5 anos para cá. Então eu sei que daqui a 5 anos eu vou olhar para esse eu agora e vou falar assim, olha quanta merda eu tinha convicção. Cara, ter uma opinião formada sobre tudo é a coisa mais chata que tem. Acaba o assunto. Acaba o assunto. Por que casais param de conversar? Porque eles não se transformam, eles não trazem outros elementos para dentro daquela relação. É sempre o mesmo papo, é sempre a mesma situação, é sempre a mesma forma. Desgasta, cara. Ninguém aguenta, cara. Se você não muda, cara, por que as pessoas vão aguentar você? Se você não aguenta os outros, por que as pessoas vão aguentar você? Saca? Sim. E a linguagem silenciosa, ela entra... explica isso aí. Ela entra na minha vida porque quando eu começo a estudar a programação neurolinguística, lá existem vários processos de terapia rápida, que é naquele primeiro livro, o Crenças. Tá. E aí, tem uma técnica lá que chama MCR, não é uma técnica, é uma observação, né? Chama MCRs, que é Movimentos Corporais com Referencial Interno. Então, quando a pessoa está em transe e você está ali fazendo a pessoa num semitranse ou num transe profundo, ela não vai conversar com você. E você vai falar assim, então imagine agora que você está voltando ali naquele momento onde você sentia muito medo em relação a tal coisa, tal. Aí você fala, como é que você está se sentindo? Às vezes a pessoa não vai responder, mas ela vai fazer movimentos, ela vai ruborizar, ela vai transpirar, ela vai se fechar ou ela vai abrir, ou ela vai fazer uma situação de medo, de repulsa. E aí você, como analista, você ali como uma pessoa que está fazendo a terapia, você tem que dar segurança para essa pessoa, você tem que tirar ela daquele momento traumático, ou então você tem que falar diretamente com o inconsciente dela. Então é muito mais difícil você analisar uma pessoa em transe, com pequenos detalhes ali de fisionomia, de respiração, de movimentos, espasmos musculares, do que uma pessoa estando acordada.